transparência de viver a nossa fé, de não, não sei quem é que estava a explicar aqui, que não devemos forçar e afastar as pessoas com a nossa abordagem, mas de uma forma genuína, sermos pessoas de fé, que oramos por outras pessoas, as pessoas sabem quem somos, porque seguimos Jesus e Jesus é tão importante para nós que é evidente na nossa vida. A fé faz parte de toda a minha vida. E as 40, ou 50, ou 60 horas que estou a trabalhar, ou seja, isso faz parte do meu ministério. Isso faz parte do meu ministério. Isso faz parte da minha missão. A missão que Deus me deu. Isso faz parte. Então, como é que isso pode fazer parte? Como é que podemos viver de uma forma intencional, dia após dia, no meu local de trabalho, em tudo o que eu faço? Eu queria apresentar 5 ritmos missionais que talvez nos possam ajudar. Eu vou usar comer. Eu não inventei isso. Em inglês, há um livro que se chama Bless, que tem em inglês B-L-E-S-S, e tem 5 ritmos missionais. E eu consegui traduzir para português a mesma ideia com outra palavra, que não é bless, abençoar, mas é outra palavra importante para a cultura portuguesa, comer. Então, vamos ver como é que podemos comer. A ideia aqui é que são 5 características que vemos na vida de Jesus. E como Paulo escreve, sigam-me enquanto eu sigo Jesus. Ou seja, 5 maneiras em que podemos imitar e seguir Jesus no nosso dia a dia. Comer. Número 1. Começar com a oração. Tudo começa com a oração. É o meu compromisso todos os dias de ter tempo com Deus. É um compromisso também de orar por outras pessoas. E depois disto vou apresentar uma ferramenta que para mim é muito útil para orar regularmente, diariamente, pelas pessoas que eu conheço, na rede de relacionamentos que eu tenho, as pessoas afastadas de Deus. E alguns de vocês já aprenderam esta ferramenta, mas vou explicar. Então, número 1, começar com a oração, orar por outros, orar pela minha cidade. Vamos falar um pouco mais tarde acerca de como é que podemos orar pela nossa cidade. O desafio de sermos pessoas de oração. E quando olhamos para a vida de Jesus, vemos claramente essa conexão que tinha com o Pai, e depois de qualquer ministério que fazia, que ele atraía as multidões, mas era preciso escapar e passar tempo, retirar-se e passar tempo de oração. Era tão importante. Então, o primeiro ritmo é oração. Dia após dia, começar tudo com a oração. Sermos pessoas de oração. E isto é um lembrete disso. Número 2, ouvir. Muito simples. Quando vemos a vida de Jesus, vocês já repararam que quando as pessoas faziam uma pergunta a Jesus, em vez de responder à pergunta, o que é que ele fazia? Ele fazia outras perguntas, ou seja, é isso. Então, e vemos um coração de compaixão de Jesus, de passar tempo com as pessoas, de valorizar as pessoas. E isto é um ritmo missional que podemos cultivar intencionalmente. Pensar no meu dia a dia, no local de trabalho, quem é que posso ouvir? E para ouvir, para escutar, muitas vezes é preciso fazer perguntas. Pensar nas outras pessoas, ter preocupação,
pedir a Deus na oração que Ele aumente o amor que eu tenho pelas pessoas à minha volta. Como é que posso fazer perguntas? E não para manipular, não é questão de fazer perguntas para que eu possa partilhar alguma coisa, mas é por causa do amor que temos pelas pessoas. Porque Deus nos deu o seu amor e nós amamos a Deus amando as outras pessoas. Então, quem é que posso ouvir? Fazer perguntas, simplesmente ouvir. Porque há tantas pessoas. A cidade é o lugar de muita gente, mas é o lugar de solidão, não é? Muitas vezes nas aldeias, fora da cidade, onde lugares rurais, há mais vida social e as pessoas conhecem mais pessoas, mas é um paradoxo, não é? De estarmos aqui rodeados de tantas pessoas. Apesar disso, temos tantas pessoas solitárias, pessoas sem amigos, pessoas que não têm com quem falar. E é triste, é difícil estar assim com tantas pessoas, mas não têm com quem falar. Tantas pessoas. Então, vamos pedir a Deus no nosso dia a dia, quem é que precisa de expressar-se, de falar acerca da sua vida, dos problemas, de qualquer coisa. Como é que podemos ser pessoas assim? Simplesmente ouvir. Mesa. Convidar para a mesa. Vemos isso claramente na vida de Jesus. Por exemplo, Mateus 9, 10 que diz, estando Jesus em casa, foram comer com ele, os seus discípulos, muitos publicanos, pessoas desprezadas pela sociedade, consideradas pecadoras, e vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos, por que é que o vosso mestre come com os pecadores, com os publicanos, ou seja, e Jesus disse, não são vocês que precisam de um médico, mas sim os doentes. Jesus metia-se tantas vezes em problemas com os líderes religiosos porque ele valorizava e passava tempo com as pessoas que precisavam, as pessoas que às vezes não tinham boa reputação, mas assim era a vida de Jesus. Como é que nós podemos convidar as pessoas para a mesa? Já dei a ilustração dos imigrantes que vivem anos sem serem convidados para a casa de alguém de Portugal ou de qualquer país. Como é que podemos convidar as pessoas para a mesa em nossa casa? Aqui na cultura portuguesa, muitas vezes é para tomar um café. Porque se um português não me conhece bem, é difícil entrar em minha casa. Alguns dos meus melhores amigos portugueses já vêm à nossa casa, mas levou vários anos. Tomávamos cafés durante vários anos e finalmente, depois de 3 anos de sermos amigos, gostam de vir à nossa casa agora. E nos convidam à casa deles. Então, é assim. Mas tomar um café e ouvir as pessoas. Número 1, orar. Depois de ouvir as pessoas, ninguém se ofende com a oração. Viver uma vida transparente e dizer que somos cristãos e a oração é importante. Posso pedir a Deus por esta situação e orar com as pessoas, ou pelo menos depois, orar pelas pessoas. Tantas oportunidades. No trabalho, nos nossos prédios. Já tivemos oportunidades com os nossos vizinhos, porque é difícil, mas é preciso tentar ver como é que podemos falar com as pessoas e fazer perguntas. E
Os nossos vizinhos, que eu pensava que não tinham nenhum interesse em conhecer-nos, só se queixavam, mas depois de várias tentativas de falar, acho que foi esta semana, o senhor Amídio, idoso, ele bateu a minha porta, eu abri a porta e ele estava ali com um sorriso grande e disse, eu tinha saudades vossas, vocês estão tão importantes para mim, eu queria só ver-vos. Então, ele a sorrir assim, a olhar para mim. Então, foi o homem assim que eu pensava que era assim, que não tinha nenhum interesse, que não queria saber de nós e só se queixava de tudo. Então, mas depois há muitas barreiras, mas se continuamos a mostrar o amor de Deus, fazer perguntas, ouvir, vamos descobrir que as pessoas é uma família tão isolada, com tantos problemas e precisam mesmo de apoio. Mas é difícil atravessar todas estas barreiras, mas as pessoas precisam. Então, convidar para a mesa. A seguir é encorajar e servir. O que é que Jesus disse? Ele veio ser servido? Ele diz, ele não vim ser servido, mas sim para servir e para dar a sua vida, para nos resgatar. Ele veio servir. E para mostrar o amor de Deus, amamos servindo as pessoas. Vamos pensar no local do nosso trabalho. Às vezes eu tenho porque eu precisava de um mas encorajamento faz parte disso, do que é o serviço. Encorajar as pessoas, servir as pessoas e procurar oportunidades entre os marginalizados, os pobres, os imigrantes também. É um projeto como a igreja que podemos fazer, ver oportunidades de serviço. Mas no meu dia a dia, como é que eu posso servir e encorajar e pedir a Deus oportunidades, dia após dia, de amar e servir. E repartir o que Deus tem feito. Ou seja, precisamos de ser testemunhas, de falar acerca da nossa fé, de falar acerca daquilo que Deus fez na minha vida, de ter oportunidades para falar acerca de Jesus e a mensagem do Evangelho. E minha convicção é que se começarmos com a oração, se mostrarmos o amor de Deus às pessoas, se ouvirmos, se convidarmos para a mesa, se encorajarmos e servirmos as pessoas, Deus vai dar muitas oportunidades para falarmos acerca da nossa fé. Vamos ver as oportunidades e não vai ser preciso forçar algo, mas isso vai. Ou seja, vamos conseguir criar as oportunidades sem muitos problemas, com um estilo de vida assim. A Bíblia diz que devemos estar sempre preparados para partilhar com os outros a razão da esperança que temos em Jesus. Temos que estar sempre preparados e graças a Deus esta igreja tem feito um bom trabalho, tem feito várias formações sobre esta questão de viver a fé, de partilhar a nossa fé. Então, como é que podemos viver um ritmo assim? Tem que tornar-se um hábito. Há outras opções de ritmos missionais. Tem sido um tema muito popular ultimamente. O Antônio Bento, não, é o Tosé da Igreja Batista de Queluz, acabou de escrever um livro sobre este tema de ritmos missionais, características da vida de Jesus e como é que podemos viver no nosso dia a dia e semana após semana ritmos de missão. É uma questão de hábito. É uma questão de hábito. E não sei se é isto ou se há outras opções também, mas é uma questão
de dizer, ok, então vamos inventar outro, ou vamos usar comer e vamos ver em comunidade como é que podemos viver isto. É preciso rever muita semana após semana, ou mês após mês, rever isto em comunidade com os outros, dar encorajamento e o desafio constantemente de viver os ritmos assim e criar o hábito na minha vida. Um hábito é preciso mais de um mês normalmente criar um hábito, mas é a questão de pensar no meu dia a dia. Então, como é que vou comer hoje? Então, o que é que eu posso fazer? Quem é que posso ouvir ou servir? Então, a questão de ganhar de adquirir esse hábito no meu dia a dia, de ver, então, quem é que posso convidar para um café hoje, ou almoçar, na hora de almoço, quem é que posso conversar e ouvir de uma forma intencional, ou convidar para a nossa casa este fim de semana, ou encorajar e servir de alguma forma. Mais uma coisa, uma ferramenta que pode ajudar com a parte de oração, é preciso desenhar algo. Se precisam de uma folha, tenho algumas folhas aqui, canetas, não sei se tenho algumas canetas aqui. Tenho 3, 4, 5, acho que eu tenho 10 canetas mais ou menos. Vou-vos ensinar uma ferramenta que nos ajuda muito na parte de oração. Acho que alguns de vocês já participaram numa formação comigo e já aprenderam isto, então seria bom para rever. Então, na folha, alguém precisa de caneta? Então, podem distribuir se alguém precisar. No meio da folha, escrevam o nome. Meu nome é Jonathan, é um exemplo. Então, um círculo no meio da página com o nome. E vamos criar um mapa de pessoas que conhecemos, pessoas afastadas de Deus, não crentes, não participam na igreja. Vamos pensar em amigos, colegas, vizinhos, familiares, e vamos começar a criar outros círculos assim. Então, eu por exemplo, eu escrevi Ana, David, Sara, Elizabeth, Pedro. Então, um exemplo. Vamos começar a escrever assim outras pessoas que eu conheço e descobrimos, depende algumas pessoas acabam por criar um mapa tão grande que é preciso usar 2 ou 3 folhas. Algumas pessoas são pessoas extrovertidas e são assim, conhecem muitas pessoas. A minha tendência é um pouco mais introvertida e muitas vezes eu tenho esta tendência e nas nossas igrejas temos uma tendência de só passar tempo com pessoas da nossa igreja e com outros cristãos. E já fiz esta atividade com pessoas que dizem, em realidade não conheço, especialmente pastores. Pastores de uma igreja dizem, eu trabalho aqui, não digo vosso pastor, mas pessoas que trabalham numa igreja que dizem, não tenho amigos fora da igreja, não tenho quase ninguém para pôr no mapa. Mas para as pessoas que trabalham, devem ter algumas pessoas. Então, podem começar a pôr aqui algumas pessoas e depois podem pôr as conexões, por exemplo, David, a esposa de David, a filha Rita. E eu tenho casos de pessoas, eu conheci a Bárbara e o Ruben, conheci depois o esposo, depois conheci a mãe do Ruben e depois o namorado da mãe do Ruben e depois a filha dele e depois a amiga. Ou seja, podemos ter todas as conexões entre as pessoas que conhecemos. Então,
vou-vos dar tempo para vocês pensarem nisso. O Pedro e o irmão de Pedro, Elizabeth, vocês podem trabalhar um bocado nisso. João 17, 20, na oração de Jesus pelos crentes, ele diz: minha oração não é apenas pelos meus discípulos, mas ele diz: eu rogo também por aqueles que irão crer em mim por meio da mensagem dos discípulos. Ou seja, Jesus orou pelos discípulos, mas também pelos futuros discípulos. É a ideia disto, de orar por futuros discípulos, e vamos descobrir que se orarmos por estas pessoas, Deus vai abrir oportunidades para nós partilharmos, mas Deus vai trabalhar na vida também daqueles pelos quais oramos. Então, como é que está a correr? Parece-me que vocês têm um bom número de pessoas nos vossos mapas. Já tive fases na minha vida em que não tinha quase ninguém. Durante os anos passados tenho trabalhado intencionalmente para aumentar e já tenho um bom número no meu mapa de oração. E podem fazer o compromisso de orar regularmente por estas pessoas. Uma ideia é que podem marcar, não sei se mostrei aqui, um asterisco, de escolher talvez 5 pessoas, pôr um asterisco assim e focar numa oração nestas pessoas, e depois de ter oportunidades de servir e amar e partilhar, marcar outras pessoas. Um dos meus amigos, o Pedro Silva, divide por dias da semana. Ele tem um grupo de pessoas, à segunda-feira ele ora por essas pessoas e à terça-feira outro grupo. Ou seja, há várias maneiras, mas queria dar-vos este desafio de orar por outras pessoas. Orar para quê? E vamos dar-vos, acho que temos um slide mais tarde que vos dá algumas maneiras em que podemos orar por estas pessoas. O que é que vocês acham disto? Querem aceitar este desafio? E talvez alguns de vocês provavelmente já tinham uma lista de pessoas para orar. E podemos usar uma lista, às vezes eu uso uma lista, mas isto é visual e ajuda-nos a ver as conexões. E quando alcançamos alguém, podemos ver a influência e podemos ver uma equipa de futebol e as pessoas, então, e ajuda-nos a ver toda a influência que temos e como Deus nos pode ajudar. Então, eu gosto muito do mapa de oração, assim. Então, vamos continuar. Antes de continuar, alguma pergunta sobre isto? Ou sobre os ritmos missionais? Então, vamos. Estava a compartilhar com o pastor Joed em que a Luz nós iniciámos este ano o Ministério dos Pequenos Grupos. Então, de uma forma recorrente, cada pequeno grupo, cada família tem nós chamamos uma árvore, o Jonathan disse outro nome aqui, esta rede, em que se compromete a orar por aqueles que nós queremos convidar para os pequenos grupos, por aqueles que estão próximos de nós. Um dos propósitos também do pequeno grupo é a evangelização, não é? Então, isto é uma ótima ferramenta, porque ela é visual
E ela, lá está, é um compromisso. É um compromisso. Porque nós habitualmente, se for preciso, não o fazemos. Então temos que ter ali uma coisa visível. Então em cada pequeno grupo, houve famílias que fizeram uma árvore em cartolina, os miúdos ajudaram e então têm lá presente. Houve outros que foram assim mais simples, como a folha, que está sempre presente na mesa. Mas, por exemplo, em cada reunião do pequeno grupo, há um tempo de oração por vidas que não fazem parte do pequeno grupo, mas que nós queremos que façam e que sejam atingidas também. Irmãos, queríamos dar aqui também um tempo prático e temos aqui uma imagem. Conhecem esta imagem, certamente. Eu todos os dias passo nesta ponte a caminho do meu trabalho. Eu trabalho na margem sul, na base naval do Alfeite. E eu não me recordo de muitas perguntas que me fizeram no meu concílio para pastor. Mas eu recordo-me na pergunta que o vosso pastor me fez. O vosso pastor esteve lá e ele fez-me algumas perguntas, mas ele fez-me uma que eu não me esqueço. Ele perguntou-me se eu era um cristão, assim, um crente 007, James Bond, lá escondido, ou se eu era uma pessoa que testemunhava a minha fé. O pastor Joete fez-me essa pergunta. Ele se calhar já não se lembra, mas eu lembro. E eu sei o que é que respondi. Eu disse assim, olha, pela graça de Deus, eu não escondo a minha fé. Mas eu, todos os dias, eu passo naquela ponte, eu olho para esta imagem e eu tenho um hábito de ir a ouvir músicas de louvor pela manhã. E se algum dia os irmãos passarem por mim e eu ir com as portas, às vezes as janelas abertas e alguma mão de fora, é porque eu vou louvar a Deus e às vezes tenho vontade. Eu sou pastor batista, mas tenho vontade de levantar as minhas mãos e faço também isto. Mas quando eu passo, irmãos, e falo-lhes de coração aberto, eu passo e digo assim, há um Jesus, claro que é uma imagem, nós não idolatramos imagens, mas há um Jesus com os braços estendidos sobre uma cidade, sobre esta e sobre o mundo inteiro, que deseja abençoar esta cidade. Eu digo, ó Jesus, como é que tu hoje me podes usar para me abençoares no meu local de trabalho, para falar de forma sábia, para estar atento àqueles que estão com necessidades, que precisam de servir. Eu todos os dias passo por esta imagem, trouxe-vos esta imagem, porque sinto, pela graça de Deus, esta compaixão pela cidade. E gostava de apresentar aos irmãos, e nós na Bíblia, nós temos, eu chamo o paradigma Abraão e o paradigma Jonas. O que é que eu quero dizer com isto? São dois homens a quem Deus deu a mesma missão. A um, através dele, seriam benditas todas as nações e famílias da terra. A outro, enviou também para uma cidade para proclamar o Evangelho. Um teve graça e compaixão. Abraão, da cidade de Sodoma e Gomorra, por exemplo. O outro fugiu a 7 pés e não teve misericórdia nenhuma pela cidade de Nínive. Certo, irmãos? Eu, quando olho para a vida destes homens, eu descubro que aquilo que Abraão conhecia de Deus levou a interceder por Sodoma e Gomorra. Aquilo que nós conhecemos do nosso Deus, irmãos, ou seja, aquilo que o Jonathan estava a falar, é a nossa vida, partilhar aquilo que Jesus fez na nossa vida. Aquilo que nós conhecemos de Deus, irmãos, deve nos levar a pedir graça e misericórdia por aqueles que ainda não têm Deus. Porque se não nos levar a fazer isto, eu não sei se nós conhecemos verdadeiramente o Deus das Escrituras, irmãos. E eu vejo um Abraão que, quanto mais ora a Deus e pede, mais conhece a graça de Deus. Eu não vou expor aqui o texto bíblico que os irmãos conhecem, e o vosso pastor até escreveu uns livrozinhos que explicam bem essa história. Mas é um Abraão que pede por 50 e Deus responde que sim. Pede por 45 e Deus responde que sim. E vai pedindo por 30, e vai pedindo por 20, e vai pedindo por 10. E a cada pedido, ou seja, a cada oração, em cada resposta que Deus lhe dá, ele compreende que Deus ainda tem mais graça do que o pedido que ele está a fazer. Até ele vai percebendo bem, Deus é mais gracioso do que aquilo que eu estou a pedir. Então eu ouso pedir ainda mais. E cada vez que ele pede,
é mais graça cada vez que ele pede, é mais graça cada vez que ele pede, é mais graça na resposta que ele vai dar. Olha, mesmo que eu encontre só aí 10, por amor a esses, eu livrarei a cidade. Um dos desafios que nós queríamos deixar à igreja é nas reuniões de oração, nos motivos de oração, orar pela cidade. Orar pela cidade. E nós queríamos fazer isto agora. Não temos aqui, caso foi uma falha nossa, não temos o slide de orarmos pela cidade. Mas, irmãos, o John Wesley, fundador da Igreja Metodista, ele disse o seguinte: fazer todo o bem possível, usando todos os meios possíveis, de todas as maneiras possíveis, em todos os lugares possíveis, em todo o tempo possível, a todas as pessoas possíveis, enquanto for possível. E enquanto for possível, a igreja lá em Roma, Paulo diz que eles deviam viver de um modo que fossem sal e luz. Ele diz lá no capítulo 12 assim: não pagueis o mal pelo mal. Esforçar-vos por fazer o bem perante todos os homens. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingais. Amados, não deis lugar à ira, porque está escrito: a mim, o Senhor, pertence a vingança. Paulo está a dizer é que, olha, deixa lá o castigo e a justiça para mim. Preocupa-te em partilhares o meu amor, em falares da graça, da minha graça e da minha salvação. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, e assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Jeremias diz que nós temos que procurar a paz da cidade e que não nos devemos enganar. Jeremias também diz que nós devemos orar por elas e temos várias formas de orar pela cidade. Então, nós gostávamos que agora, neste tempo, nós pudéssemos orar pela cidade. Orar por oportunidades para testemunhar o Evangelho, orar por ousadia, orar por corações receptivos ao Evangelho, orar por arrependimento da cidade, orar para que os olhos espirituais sejam abertos, para que a cidade possa receber e ver as maravilhas de Cristo, orar para que os corações sejam convencidos pelo pecado, orar para que as fortalezas que muitas pessoas levantam possam cair, orar por vidas transformadas e orar também para que Deus envie mais obreiros e que faça de nós todos obreiros da sua seara. Então, este momento agora, irmãos, naqueles grupos que nós nos juntámos há pouco para olharmos para os desafios e para as oportunidades, vamos orar pela cidade. É este o desafio que nós temos agora para vós.